Quando se é criança e se recebe a notícia de que temos de viver para sempre com DI, como é que se reage? E que atitude têm os pais? Segundo os peritos, a ansiedade toma conta de uns e de outros, e mesmo que a forma de mostrar essa ansiedade seja diferente, ela acaba por ter um peso muito grande no dia a dia. E quando chegamos à adolescência e a DI passa a fazer parte da nossa vida? Aí nada é normal e encontrar o equilíbrio não é fácil. Neste caso, os pediatras podem ser uma ajuda inestimável, porque sozinhos fica difícil. A DI faz parte da vida de muitas crianças e adolescentes. E como será o dia-a-dia deles e dos pais? Certamente que há dúvidas e medos de ambos os lados, e há que procurar ajuda junto de quem sabe, o pediatra. Quando chega a adolescência, ainda pior, e a família vai ter de aprender a viver com esta realidade. Venha daí falar com o pediatra, especialista em doença inflamatória do intestino. Doutora Jorge Amil Dias, muito obrigada por estar connosco, muito obrigada por ter aceitado o convite da APDI, estar aqui no canal da APDI, é um gosto recebê-lo. Quando uma família recebe a notícia de que tem um filho com doença inflamatória do intestino, o que é que se passa na família, em primeiro lugar? É sempre um cataclismo, não é? Quer dizer, ter um diagnóstico de doença crónica é sempre uma coisa muito complicada, um choque enorme. Em alguns casos a doença foi-se instalando progressivamente e as pessoas foram-se apercebendo que havia qualquer coisa que não estava bem. Em outros casos o início é mais abrupto e é sempre chocante, porque todos nós temos doenças de vez em quando, e uma coisa é ter uma gripe que sabemos que é ao fim de uma semana, ou partir uma perna, saber que é ao fim de 3 meses que está recuperado, embora possa ter alguma limitação temporária. No caso da doença crónica, tudo se torna muito mais doloroso, mais complicado, e é a obrigação dos médicos contextualizar a situação. E nesse aspecto, habitualmente eu recomendo aos jovens e aos pais que durante as primeiras semanas não vão procurar nada sobre a doença. Nada, principalmente na internet, não é? Particularmente na internet, porque as fontes de informação e a internet têm hoje de tudo, nós encontramos tudo aquilo que quisermos ler, essa é uma questão de procurar, encontramos todos os pontos de vista e mais alguns. E frequentemente aquilo que chama mais a atenção são sempre as exceções, são os casos mais complicados, mais graves, e por isso eu prefiro controlar a doença, ter o jovem estabilizado e sentir-se bem e retomar a sua vida normal, e então depois tranquilamente ir informar-se sobre as características da doença. Mas, voltando à questão que me colocou, obviamente que inicialmente é sempre um choque enorme para os jovens e para as famílias. O doutor trabalhou muitos anos no Hospital de São João, se não sei erro, não quero errar. Certamente, enquanto gastroenterologista pediátrico, passaram-lhe muitos jovens e muitas famílias pelas mãos. A reação dos jovens numa situação dessas, como é? É variável, tudo depende da personalidade, da família, da autoconfiança que cada um tem, mas obviamente que é sempre um choque enorme. Frequentemente eu sugiro-lhes que procurem na internet personalidades com doença inflamatória intestinal. E os famosos, descobrir, Os famosos. Exatamente, é possível descobrir que há presidentes, que há jornalistas, há desportistas, há artistas de cinema e da música que têm doença inflamatória intestinal e que vivem tranquilamente com isso. Né? E o nosso papel enquanto médicos é curar quando é possível, e nas doenças crónicas e particularmente na doença inflamatória intestinal, infelizmente não temos cura, mas temos maneira de controlar a doença e de lhes devolvermos qualidade de vida e permitir que tenham uma vida normal. E é essa a questão que me parece mais importante que eles percebam depois, enfim, daquele choque inicial, no sentido de recuperarem a autoconfiança e de ganharem autossuficiência também no controle da sua doença. Nós sabemos que o grupo é muito importante na altura da adolescência, né? O grupo é tudo, é quase a família, quase substitui a família, né? Como é a integração de um jovem com doença inflamatória intestinal nessa fase? Habitualmente eu explico aos pais e aos jovens que ninguém tem nada a ver com isso.
Isto é, aos jovens que querem partilhar, enfim, a sua intimidade ou a sua doença com os amigos, e tudo bem, podem falar com os outros sobre o assunto. Se entenderem que não o querem fazer, têm também todo o direito à sua privacidade e não têm nada que dar satisfações a ninguém. E nesse aspecto vale a pena, se calhar, falar numa questão que é frequente, que é quando alguém ou quando o professor pede um relatório médico sobre a doença da criança para ter, eu costumo informá-los que ninguém tem rigorosamente nada a ver com isso. Da mesma maneira que eu não peço ao professor que me mande um relatório pedagógico a explicar o que é que falhou na matemática ou nas perguntas de história, também o professor não tem rigorosamente nada. E acha que há uma com interferência grande da escola nesse domínio? É ou de vez em quando... É muito variável. Por vezes há, e não digo sequer que seja mal intencionado. Ok. Não é? E tudo isto é pedido seguramente com boa intenção, todavia, de certa forma, viola um pouco a privacidade a que o doente tem direito. Ok. E como tal, se o Porque jovem há jovens e se a que família... gostam de afirmar aquilo que têm e outros não gostam. Claro, claro. E, portanto, eu tenho o cuidado de lhes explicar isso, que têm o direito de comandar os acontecimentos e a informação que partilham com os outros. Se o querem fazer, estão no seu direito de o fazer. Se não o querem fazer, estão no seu direito de ter a sua privacidade e, portanto, só dar informação do que precisam. Para comunicar aos professores que em determinadas fases de uma doença crónica podem ter necessidade especial ou ter necessidade de faltar durante alguns dias por agravamento, tudo bem, mas nada mais do que isso. Terá de ser, aí é obrigatório, claro. Aí não há como dar a volta à situação. Claro. Outra questão que se coloca também neste contexto é quando há famílias muito protetoras, particularmente as mães, que muitas vezes tomam quase conta da doença do filho como se fosse dos próprios. Como reagir com isso? É verdade, e tenho de reconhecer que os pediatras têm alguma culpa no assunto. Frequentemente os pais menorizam as crianças e o jovem está ali na consulta e é um mero objeto decorativo, porque a mãe ou o pai é que fazem a despesa da conversa e o médico distrai-se e negocia tudo com os pais, o que é um erro. Não é? Porque um belo dia os jovens são adultos e têm de passar por uma consulta de adultos e se não for feita uma preparação progressiva dessa transição, vai ser um processo muito doloroso. Porque de repente o jovem passa a ser o Sr. Silva e recordo-me que há anos, numa consulta no Hospital São João, tínhamos e ainda existe uma consulta de transição e um dia entrei no gabinete onde estava um jovem, um Tiago, um jovem com 1,80 m e passei por ele, fiz-lhe uma festinha na cabeça e o meu colega disse: olha que eu não lhe vou fazer isso. Isto é, há uma atitude diferente. Claro. E nós, pediatras, temos de intencionalmente obrigar os jovens a exprimirem-se, a serem responsáveis pela medicação, pelo cumprimento das normas e de vez em quando dizer aos pais: desculpe, hoje não é consigo, é hoje com é só o seu com filho. ele. E fazer uma consulta só com ele, não é? Exatamente, porque se nos descuidamos, há pais que efetivamente, com a melhor intenção, mas que de certa forma afogam a pobre criança e ele continua a ser um menino com 30 anos. Com 30 anos, claro. Não é aceitável. Claro. Professor, outra questão é o adolescente com doença inflamatória do intestino é um adolescente que precisa de alguns cuidados, que nós sabemos todos, e precisa de facto ter uma medicação controlada. O abandono da medicação nessas idades é muito sentido ou nem por isso? A não adesão à terapêutica dos adolescentes é um caso que se nota ou não? É frequente. É frequente. Quer dizer, às vezes eles confessam, outras vezes não confessam, às vezes damos por ela quando as análises começam a descambar, a falhar, e dizem que está tudo bem e nós olhamos para os resultados analíticos e obviamente que não está tudo bem. Portanto, enfim, temos de ter alguma astúcia, mas temos também de ganhar uma lealdade grande com os jovens. E os jovens têm de se sentir suficientemente à vontade para partilharem com o médico as preocupações, as dificuldades que têm, e o médico tem de ser suficientemente isento e suficientemente, enfim, autoritário
em alguns momentos, para dizer, meu caro amigo, é a tua vida, é a tua saúde, estás no direito de a tratar com juízo ou esperar que as complicações surjam. E, portanto, enfim, temos de jogar um pouco, às vezes, como se chama o polícia bom e o polícia mau, não é? Temos de fazer E como é esse que se papel. controla os exageros que nestas idades são normais, não é? Como se costuma dizer, há alguns exageros, não aqueles que são mais graves, mas há alguns exageros. Como é que isso é controlável? Se é que é controlável? Esses exageros decorrem frequentemente de alguma instabilidade ou de alguma deficiência no ambiente familiar ou no ambiente educativo. E o médico é um médico, quer dizer, não se substitui à família, não pode mudar-se lá para casa e viver lá em casa e dizer o que pode fazer ou não pode fazer. Portanto, o nosso papel enquanto médicos é aconselhar, responder a perguntas, dar conselhos sobre o que é sensato fazer, é lembrar que, ainda que qualquer adolescente se sinta imortal e portanto, resistente a tudo e um super-herói, que de facto a vida não é assim. E o que se faz de asneiras agora nem sempre se paga daqui a 5 minutos, não é? E às vezes paga-se daí a algum tempo, portanto temos de lhes dar essa perspectiva de que estão hoje a tentar ganhar a saúde que querem ter daqui a 5 ou 10 anos. E por isso nem sempre temos conhecimento dessas transgressões, nem sempre temos os meios para as controlar, porque é um ambiente familiar ou social, enfim, de envolvimento que não está na nossa mão controlar. Temos de estar disponíveis para os ouvir e para lhes oferecer ajuda, tanto pessoalmente como numa equipa multidisciplinar. E muitas vezes os adolescentes precisam de um psiquiatra, precisam de um psicólogo, precisam de um nutricionista, enfim, de outros profissionais e por isso é que ter unidades diferenciadas. Não basta eu dizer que sei muito sobre isto. E eu posso saber muito sobre isto, mas se não tiver os outros profissionais à mão para dar a ajuda que os doentes necessitam, não serve de muito, não é? Porque hoje estamos numa medicina que é claramente multidisciplinar e particularmente na doença inflamatória intestinal. Claro, cada vez mais, né? Cada vez se chamam mais parceiros para de facto resolver uma situação que é de todos. Dr. Jorge Amil Dias, que conselhos é que deixaria aos pais que têm um filho com doença inflamatória do intestino e que de repente pensam que o mundo para esse filho vai acabar? Conselhos, primeiro, ter confiança. Ter um diagnóstico de doença inflamatória intestinal é uma má notícia, mas hoje temos medicamentos, temos opções terapêuticas que permitem boa qualidade de vida. E, portanto, as coisas são como são, não são como nós queremos e temos de nos adaptar e saber viver com elas. E, portanto, terem confiança de que podem partilhar com o médico as suas preocupações e a perspectiva é que os filhos tenham uma qualidade de vida normal. Com doença, é verdade, mas com boas perspectivas. Segundo, é encorajarem os seus filhos a irem progressivamente sendo autónomos. Não os transformem cada vez mais em bebés que precisam mudar a fralda. Não é? Portanto, é necessário que os filhos sejam responsáveis. Terceiro é identificar quando alguma coisa não está bem e nós fazemos marcação a 3 meses, a 6 meses, conforme cada situação, mas se uma semana depois ou um mês depois alguma coisa não está bem, não fica à espera da marcação de consulta e, portanto, que tenham canais de comunicação com o médico disponíveis para suscitar e hoje está mais facilitado antecipação. Esse trabalho, não é? Esse trabalho está mais facilitado hoje. Está mais facilitado. Também é verdade que isto é mais fácil do lado da pediatria do que do lado da medicina dos adultos. E eu vi muitas vezes pais com um ar em pânico e dizem, doutor, e se nós precisamos de comunicar, como é que podemos falar consigo? Porque os nossos colegas de adultos têm muitas vezes quantidades enormes de doentes e, enfim, não podem estar a atender a toda a hora toda a gente. Portanto, essencialmente uma palavra de confiança e de tranquilidade, que as coisas são o que são, mas é possível, enfim, ter a perspectiva de ter boa qualidade de vida. Dr. Jorge Amil Dias, foram conselhos certamente muito úteis
úteis para quem nos está a seguir e muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigada. Os pais querem sempre o melhor para os seus filhos e o aparecimento de uma doença inflamatória do intestino não está nos planos. Seja como for, há que olhar em frente e pensar que as situações complicadas têm de ser encaradas. Mas cuidado, não tente controlar o que não é controlável. A vida, seja em que circunstância for, requer uma certa dose de responsabilidade pessoal. Ajude o seu filho, mas não o controle. Ele vai agradecer. Precisarem de ajuda profissional, contactem a APDI. Estamos cá para isso.